Olá, Event Planners do meu coração, tudo bem com você? E se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, eu sou Patrícia Esteves, empresária há mais de 20 anos, teóloga, palestrante, sou mentora de assessoras e cerimonialistas de todo o Brasil. Tenho um treinamento muito conhecido no Brasil chamado Cerimonialista de Sucesso, considerado o melhor e mais completo treinamento de assessoria cerimonial de casamentos. E é por isso que a gente aqui fala de festa, fala de planejamento, fala de assessoria, marketing digital, mídias sociais e empreendedorismo e muito mais. Então, se você gosta desses conteúdos, fica comigo e hoje nós vamos falar sobre um assunto que me perguntaram essa semana. Foi uma seguidora minha lá do Instagram que me perguntou o seguinte: Paty, quais são as principais responsabilidades, assim, as básicas de uma assessora em uma assessoria completa? Vamos falar sobre isso hoje um pouquinho? Primeira coisa que eu sempre digo, responsabilidades de uma pessoa são aquelas descritas em um contrato, tá bom? Via de regra seria isso, porque ninguém pode atribuir a você uma responsabilidade, uma obrigação que não esteja descrita em um contrato ou numa proposta orçamentária que seja parte integrante deste contrato. Então, por isso que é muito importante tanto a proposta orçamentária estar bem detalhada, como também o contrato. Ou a proposta é parte integrante do contrato, ou então o próprio contrato descreve tudo aquilo que vai ser executado, porque aí aquilo que está escrito não tem dúvida, tá certo? Fica claro para todo mundo, fica acordado, fica bom. Mas existem algumas atividades que subentendem-se que serão realizadas por uma assessora em uma assessoria completa, tá bom? Levando em consideração aquilo que a gente chama, que é pacífico aí em todo o Brasil, que seria uma assessoria completa. Seria aí você ter os clientes te procurando logo no início do planejamento deste evento. Possivelmente eles terão aí no máximo a igreja, o espaço da cerimônia religiosa fechada, ou talvez nem tenha isso. Queira procurar junto com você o espaço onde vai ser a cerimônia e a recepção, porque muitas vezes é feito no mesmo local, tá bom? Então, o que seriam aí as principais atividades da assessora neste caso? A partir de um briefing inicial feito com os noivos, daquilo que eles querem, daquilo que eles desejam, que eles sonham, das expectativas deles, dos números de convidados e tudo mais, inclusive o fator financeiro, via de regra, espera-se que a assessora indique os fornecedores necessários de cada um dos itens que vão ser contratados para a realização desse evento. A quantidade de fornecedores em cada item a serem indicados por cada assessora, isso é uma deliberalidade dela, ela que decide. Eu, por exemplo, indico 3 fornecedores para cada item. É necessário, é importante que você defina, que você especifique, para que isso não fique solto demais. Senão, daqui a pouco você vai ter que indicar 10 fornecedores de cada item. Então, indique fornecedores para todos os itens necessários. Então, indicar fornecedores de cada item. Depois, solicitar os orçamentos a estes fornecedores, já pré-conversado com os noivos. Solicite esses orçamentos, encaminhe esses orçamentos para os noivos, deixe eles dar uma analisada, analise esses orçamentos para os noivos. Analisar em que sentido? Analisar no sentido de olhar aquilo que está sendo oferecido pelo fornecedor dentro daquele orçamento, se atende às necessidades do cliente, o valor que está sendo cobrado, se está coerente com aquilo que você esperava e que você conhece do mercado, tá certo? Para que você possa analisar o que está incluso, o que não está, para orientar qual é a melhor proposta que atende melhor aos anseios do cliente. Talvez você não seja a pessoa adequada para analisar a proposta nos quesitos jurídicos, bem como os contratos também, a menos que você tenha uma formação
em direito, mas essa análise dos serviços que estão sendo oferecidos, o valor, o que está incluso, o que vai ser entregue, isso nós podemos analisar porque nós conhecemos e você deve fazer. Até porque a maioria dos orçamentos dos fornecedores, eles não têm um padrão. Um inclui uma coisa, outro não inclui outra, e às vezes para o cliente entender aquilo e aquelas nomenclaturas do que estão ali no orçamento de um fotógrafo, de um cinegrafista, a estrutura de pista de dança de um DJ, é complicado para eles. Então cumpre ao assessor dar uma olhada nisso, explicar para eles o que é isso e até orientar o que é mais adequado, o que é mais viável, o que é mais interessante para o evento dele. Então, feitos os orçamentos, orientar o cliente, agendar as reuniões com os fornecedores que eles desejarem conhecer o trabalho pessoalmente, ir com eles nas reuniões, ajudá-los a dirimir as dúvidas, porque pode ter dúvida na proposta. Se for fechar com aquele fornecedor, solicitar o contrato, conferir este contrato. De novo, pode ser que você não seja a pessoa mais adequada para conferir cláusulas referentes aos direitos processuais que estão ali dentro daquele contrato, mas você deve conferir se o contrato contempla, é fiel à proposta que foi apresentada para o cliente, porque é muito comum numa conversa, numa reunião, na apresentação de uma proposta, ter uma negociação, o fornecedor incluir algo, dar um desconto, uma condição especial, e é interessante que você confira junto com o cliente se aquilo que foi conversado, se aquilo que foi dito, se aquilo que foi falado está no contrato, né? Deve estar tudo escrito, porque depois de um ano, nem você, nem o cliente e com certeza o fornecedor não vai lembrar mais, e nem é de má fé muitas vezes, mas aquilo que está escrito, anotado, fica mais fácil para todo mundo. Então, mediante tudo isso, você já indicou de forma adequada, segundo um briefing, uma planilha, já agendou as reuniões, já foi às reuniões, já contratou os fornecedores, então cumpre também a assessora estar aí acompanhando o que está sendo feito, se está sendo contratado, se está dentro do prazo. Às vezes o noivo, o cliente ou a noiva disse que ia resolver, mas não foi, está perguntando, está acompanhando, está mantendo o briefing ali, o checklist atualizado para ver se está tudo correndo dentro do prazo, para que as coisas não se atropelem, para que não percam prazos com os fornecedores e tudo mais, para que você possa caminhar com tranquilidade. Vou abrir aqui um parênteses. Algumas assessoras fazem acompanhamento da planilha financeira, ou seja, vai lançando os valores contratados, bem como as parcelas a serem pagas, e também já fazem esses agendamentos dos pagamentos, e aí vão lembrando, avisando aos noivos nos vencimentos. Quem usa planilhas online, na verdade agendas online, como a do Google, por exemplo, pode já agendar um pagamento e no dia aquilo vai ser sinalizado, tanto para a assessora quanto para o cliente. Mas isso não é uma regra absoluta. Tem assessores que não fazem o acompanhamento e mesmo que faça, tem clientes que não querem. Então esse é um diálogo seu com o cliente, uma definição entre vocês. Você pode definir com ele como que você vai agir, tá bom? Bom, contratado todos os fornecedores, compete à assessora a conferir o que está faltando, o que não está, para orientar os noivos o que falta contratar, em todos os itens, desde a cerimônia religiosa até a recepção, do celebrante, da iluminação, da decoração, a foto, a filmagem, todos os itens é de responsabilidade da assessora conferir se foi contratado, se está tudo ok, pedir os contratos, conferir, acompanhar, manter tudo em dia para que no mês do evento agende, é de responsabilidade dela, agendar juntamente com a noiva as reuniões finais com os principais fornecedores, porque tem fornecedores que são obrigatórios, necessários, que se façam reuniões finais com eles para conferir. Então é de responsabilidade da assessora ter todas as informações organizadas, ter briefings, checklists e roteiros para serem levados nas reuniões que forem necessárias e também ou então enviadas para os fornecedores que forem necessários,
Por exemplo, o fotógrafo, o cinegrafista. Talvez você não tenha que fazer uma reunião no mês do casamento com eles, mas é necessário enviar um roteiro e um checklist. O checklist seria o quê? Lembrá-lo do dia, horário, local da cerimônia e da recepção, informá-lo caso tenha o que a gente chama de making off dos noivos, então informar horário da maquiagem, do penteado, o local que estará sendo feito, informar o roteiro da cerimônia, né? Ele não precisa saber a música que vai tocar, mas os principais itens que vão acontecer na cerimônia ele precisa, porque muitas vezes vai acontecer algo importante, aquilo que é relevante. Às vezes é uma avó que vai entregar as alianças, às vezes é um parente muito querido que vai fazer uma leitura, às vezes é um irmão que está tocando ou cantando para eles. Essas informações são extremamente relevantes. Imagina uma noiva ou um noivo não ter a foto ou o registro de filme de um irmão, de uma irmã ou de uma vovó que estava ali fazendo uma leitura ou cantando no casamento deles. Então as informações são relevantes, se vai ter alguma coisa na saída do cortejo, os momentos principais do que vai acontecer na recepção. Eles não precisam saber qual é o horário do lanche, eles não precisam saber qual é a música que vai tocar na entrada dos noivos, mas eles têm que saber o protocolo, qual é a sequência, para eles se posicionarem, para eles se organizarem e poderem capturar todas as informações. Então, assim como o fotógrafo, assim como o cinegrafista, tantos outros profissionais precisam receber checklists, roteiros também, para que esteja tudo alinhado, todo mundo informado no dia do evento. Na semana do casamento, confere todos os fornecedores contratados, todos os itens do celebrante ao organizador do estacionamento. Confere tudo, checa tudo, vê se está tudo ok, alguma coisa pendente, ensaio de cerimônia religiosa, contato com os padrinhos e todos os envolvidos na cerimônia para orientar local, momento de chegada, horário, o que tem que fazer, o que não tem que fazer e também a execução de todo o evento. Então, essa é aí o básico daquilo que é a obrigação de uma assessora em uma assessoria completa. Existem coisas que ela vai só orientar e que não é obrigação e nem deve fazer. Por exemplo, cartório. Ela deve lembrar os clientes de que 90 dias antes tem que dar entrada no cartório. Mas quem tem que fazer isso são os noivos, porque ninguém pode dar entrada para eles nos documentos do cartório, a menos que tenha procuração. Pagamentos, né, dos valores aos fornecedores, a menos que você tenha combinado isso com a cliente, ela que deve fazer, até para ter um controle melhor desses valores, tá bem? E tudo aquilo que não pertence a um serviço seu, ou seja, tudo aquilo que alguém vendeu para os noivos, seja o doce, seja o bolo, seja o bem casado, qualquer outra coisa que não pertence a você, de imediato não é sua responsabilidade transportar nem arrumar, mas você poderá fazê-lo se desejar, se entender que é um over delivery, que é algo a mais, que é um plus que você está dando para o seu cliente, dependendo, né, aí de toda a tratativa de orçamento que você tiver tido com eles. Então tem coisas que você pode fazer e outras que você não precisa fazer, vai depender de você. Buscar peça, devolver peças, nada que envolva decoração pertence a você, mas você pode fazer alguma coisa se desejar, se combinado. Como que você vai saber se vai ter alguma coisa pendente ou não? Justamente nas suas conferências do mês, da semana, você vai descobrir, por exemplo, que ela contratou uma empresa de bem casados que não entrega e não arruma. O fato da pessoa não entregar e não arrumar não transfere automaticamente para você a obrigação de fazê-lo, mas de orientar os noivos que a pessoa não entrega e não arruma, então que precisa de providenciar uma solução. Você fazer ou não vai depender da sua vontade. Se você quer fazer, do seu combinado, se você vai cobrar um valor, se você já vai colocar no seu contrato valores para executar alguns serviços, como buscar peças, devolver peças, buscar trajes, devolver trajes, buquês e etc. Então, o trabalho da assessora deve ser muito bem detalhado em o seu contrato.
tá bom? Espero que tenha ficado clara aí todas essas informações para você. Agora, você achou que é complicado assessorar um casamento? De fato, é algo de muita responsabilidade e muita complexidade. Eu te oriento fortemente que você não faça isso se você não tiver segurança, se você não tiver conhecimento, se você não souber exatamente o que você está fazendo, porque é seríssimo. Envolve valores altos, tanto financeiros quanto sentimentais, porque é sonho de um casal, e não só de um casal, mas de duas famílias. Então, quer fazer evento? Quer fazer casamento? Se prepare, se estruture, adquira conhecimento, adquira expertise. E quer saber como? Vai aqui na descrição desse vídeo, tem um link dos meus treinamentos. Cerimonial de Sucesso é o treinamento mais completo do Brasil sobre assessoria e cerimonial de casamentos. Tem dúvidas? Quer falar comigo? Meus contatos estão aqui embaixo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte agora. Não é inscrito nesse canal? Como assim? Se inscreve agora, aciona a campainha para você ser notificada todas as vezes que eu postar vídeo novo neste canal, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Beijocas da Paty para você!